noite a todos e a todas. Hoje nós vamos iniciar a nossa sexta live do nosso curso de extensão Aprendizagem Significativa com o uso de recursos didáticos não convencionais no ensino de geografia. Então, hoje nós daremos continuidade a um conjunto de discussões que tratam de recursos didáticos não convencionais. E nessa noite nós vamos então ter a participação de 3 professoras. Então, eu vou pedir para o Pedro colocar então os slides para que eu possa apresentar as professoras. Então, nós vamos iniciar a nossa live de hoje, né, com a professora mestre Jaele Rodrigues Campelo e com a professora mestranda Nádia Rodrigues Carneiro Vieira. As duas vão falar como fazer HQs de forma online para as aulas de geografia. Então, nós vamos chamar agora para apresentar a professora mestre Jaele Rodrigues Campelo. Seja bem-vinda, professora Jaerle. A professora Jaerle, ela possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Piauí e mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, professora substituta do Colégio Técnico de Floriano, da Universidade Federal do Piauí. E também é professora da Faculdade CETEC. Ela tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia, atuando principalmente nos seguintes temas: sustentabilidade, fontes renováveis e energia eólica. Então, professora Jaerle, então seja bem-vinda ao curso. Estamos muito felizes, né, dessa nossa parceria, né, continuando aqui a discussão. A professora Jaerle participou da nossa terceira edição do curso e hoje vai contemplar, né, a nossa live de hoje com essa discussão sobre as HQs. Então, para ajudar nessa discussão, nós também, né, desejamos uma boa noite. Seja bem-vinda, professora Nádia. A professora Nádia, ela é mestranda, né, Nádia Rodrigues Carneiro Vieira. Ela possui graduação pela Universidade Federal do Piauí. Ela foi bolsista do Programa de Iniciação Científica Voluntária e também do Programa de Iniciação Científica, o PIBID. Ela foi monitora das disciplinas Evolução do Pensamento Geográfico, Geografia da População, Bigeografia, tem experiência na área de Geografia Urbana e também possui especialização em docência para ensino superior. Também tem experiência na educação básica e atualmente ela faz um mestrado com a gente, né, na UF, no programa de pós-graduação em Geografia da UF. Então, seja bem-vinda, professora Nádia. Estamos muito felizes também por poder contar com você nessa noite de hoje. Então, na sequência das apresentações, nós vamos ter a participação da professora especialista Lucinete Maria Ferreira Lima. Então, professora Lucinete, seja bem-vinda também nessa noite de hoje. A professora Lucinete, ela vai dar sua contribuição discutindo sobre os materiais estruturados para o ensino de pessoas com TEA, com autismo. A professora Lucinete Maria Ferreira Lima, ela possui graduação em licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é especialista em educação infantil, é professora da SEDUC Piauí, né, da Secretaria Estadual de Educação. Atualmente, ela está cedida, né, para a AMA, para a Associação de Amigos dos Autistas. Também é professora de extensão do PAFOL-ESP, especialista em gestão educacional em rede, professora substituta do SESC-UEMA, e tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: autismo, educação inclusiva, práticas pedagógicas, altas habilidades, superdotação, família, escola, ensino-aprendizagem, gestão compartilhada, bullying, prática docente, deficiência, formação de professores, gestão tecnológica, filosofia, história e sociologia da educação. Então, professoras, né, Lucinete, professora Jaele, professora Nádia. Então, que bom poder hoje contar com vocês, né, nessa noite tão importante em que nós podemos estar não só discutindo recursos didáticos não convencionais, mas também trazendo essa discussão, né, sobre o autismo,
né? Nós precisamos, né, dar mais atenção a essas discussões, perceber que os nossos alunos cada vez mais precisam de atenção, especialmente aqueles alunos que têm alguma deficiência. Então, sejam bem-vindas, né? Então, nós vamos, como eu falei para vocês, nós vamos iniciar a live com as professoras Jaerle e a professora Nádia. Então, a professora Lucinéia vai esperar um pouquinho, né, enquanto as meninas apresentam, e na sequência, então, podemos escutá-la. Então, boa noite a todas. E agora, antes de passar a palavra, né, para a Nádia e para a Jaerle, eu gostaria também só de pedir para vocês que coloquem, né, participem, façam questionamentos aí no chat. Então, professoras Nádia, Jaerle e Lucinete estão aqui também, né, para tirar dúvidas, né, para escutá-los também um pouco sobre suas experiências. Então, coloque aí no chat que nós vamos ficar muito felizes em poder participar, né, com todos vocês. A nossa frequência, normalmente, nós colocamos no final da nossa live, mais ou menos às 21 horas, né, quando está perto do final da live. E para os que participam, né, pela primeira vez, no final, além de preencher os dados da frequência, vocês vão fazer um pequeno relatório de em torno de 300 a 400 caracteres em relação à discussão que foi feita hoje. Então, é importante também, né, que vocês façam anotações, que vocês possam estar também, né, tendo esse material para poder colocar, né, para fazer o relatório. E também nós vamos disponibilizar, né, o Pedro depois vai disponibilizar para vocês, um drive com todos os slides, né, que já ocorreram, das lives que já ocorreram, e no final também nós vamos inserir os slides que vão ser usados pelas professoras que vão fazer a exposição hoje. Então, como eu falei, agora nós vamos iniciar, né, com a Jaerle e com a Nádia, e esperamos hoje uma noite bastante produtiva. Então, vou colocar, vocês me falam, tá bom? Quando for para colocar os slides, e boa live. Boa noite, pode colocar. Boa noite a todos. Dando continuidade, né, ao curso de extensão, né, o ensino da geografia, e o nosso tema de hoje vai ser o ensino da geografia através da história em quadrinhos HQ, né, com a ferramenta do Canva. Então, nessa primeira parte, né, da nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre o que é a história em quadrinho, né, como esse recurso é utilizado dentro da sala de aula e nas aulas de geografia, né, a importância desses recursos, né, não convencionais nas aulas, né, de geografia, e com isso, né, para enriquecer também tanto as nossas aulas e também para tentar tornar as nossas aulas de geografia mais atrativas. Pode passar, professora. As considerações iniciais, né, eu vou falar um pouco, né, sobre a importância, né, do recurso didático, né, que vão auxiliar no ensino e aprendizagem dos alunos, devendo eles serem planejados e aplicados em meio aos conteúdos curriculares. Então, é importante, né, que o professor planeje essas aulas, né, diferenciadas com esses recursos para tornar as aulas, né, de geografia mais atrativas, né, nesse período de pandemia. A gente percebe, né, que os alunos andam muito dispersos com essas aulas online, então é importante a utilização desses recursos didáticos para a gente conseguir alcançar uma aprendizagem significativa, né, não deixando de atrelar aos conteúdos curriculares, né. Em razão das inúmeras dificuldades que enfrentam no trabalho, né, alguns professores se sentem inseguros e se fecham em uma atitude conservadora, né, optam por manter os rituais rotineiros e repetitivos na sala de aula. Cavalcante 2010. Então, eu sei que é muita correria, né, a vida de professor, tem professores que têm muitas turmas, mas é importante a gente tentar trazer esses recursos didáticos não convencionais para a sala de aula, né, para que os alunos eles tenham maior interesse, para que eles consigam interagir e também ter uma curiosidade, né, sobre aquele tema, sobre aquela temática, né, que o professor vai planejar. Então, é muito importante a gente não ficar, né, nesse medo, inseguro,
achando que não vai dar certo, se você planejar tudo direitinho. E também é importante a utilização desses recursos, porque hoje em dia os alunos eles estão muito vidrados em séries, em filmes, né? Principalmente desses filmes de super-heróis. Então, esses recursos, eles com certeza vão ser atrativos para esses alunos, né? Então, as histórias em quadrinhos, né, por já estarem inseridas na vivência dos alunos, elas tornam-se uma ferramenta mais atrativa e que vai despertar a curiosidade deles. Então, é importante a gente trazer esses conteúdos relacionados à geografia e as histórias em quadrinhos, onde eles podem ver uma... Como é que eu posso dizer? Eles já conhecem, né, essas histórias, eles já conhecem esses super-heróis, então, assim, eles já têm uma maior curiosidade para conseguir prestar atenção nesses conteúdos, conseguirem... como é que eu posso falar? Conseguir ter mais um aproveitamento, né, nessas aulas. Pode passar. E o que a BNCC diz, né? Então, assim, o gênero, né, de histórias em quadrinhos, ela está inserida, né, na língua portuguesa, né, principalmente no eixo leitura, né, onde ele fala que as histórias em quadrinhos é um pontapé inicial para o incentivo, né, dessas crianças e adolescentes para a leitura, que com as crianças iniciando com essas leituras mais simples, elas no futuro elas possam conseguir, né, ter interesse em livros maiores, em livros de outros temas. Então, mas isso não significa que as histórias em quadrinhos vão estar relacionadas apenas, né, à língua portuguesa. Então, a gente já tem muitos materiais, né, de histórias em quadrinhos que vão abordar temas relacionados à geografia, né, que os professores eles podem utilizar. E a gente já vê isso muito, né, no Enem, já tem muitas tirinhas, muitas charge, muitas histórias em quadrinhos em que já traz abrange uma maior quantidade de conteúdos da geografia, né? Então, assim, o grau de envolvimento com uma personagem ou um universo ficcional, né? Em função da leitura de livros e HQs anteriores, da vivência desses alunos também relacionados a filmes, a games, né? E além da participação, né, do mundo geek, que é as Comic Cons, né? Onde esses fãs, eles se encontram. Então, isso já traz uma curiosidade, um atrativo maior para essa criança e adolescente, né? Que eles mostram mais interesse nesses assuntos. Então, isso já faz com que eles se interessem mais pelas áreas de geografia, né? Então, aí, concluindo, ele fala que pode ser... É importante, né, a utilização dessas histórias em quadrinhos, porque vai encorajar a leitura, né, de trechos de maior extensão e complexidade lexial ou sintática dos que os gerais lidos, né, por eles. Pode passar. Eu vou falar um pouco, né, sobre o surgimento das HQs. Então, assim, a produção de histórias em quadrinhos, né, iniciou-se nos Estados Unidos no final do século XVIII, por volta de 1895, né? E essas histórias, elas eram disseminadas principalmente pelos meios de comunicação impressos, né? Eu até anotei aqui a primeira história de quadrinho moderna, né? Que foi lançada pelo norte-americano Richard Outcault. Ele lançou a história no New York Times, né? No jornal New York Times, com a história em quadrinho Yellow Kids. Então, essa história em quadrinho foi muito importante para disseminar, né, essa cultura de história em quadrinho, né? Então, assim, se a gente colocar, né, apenas essas histórias em quadrinhos de heróis, das grandes editoras, principalmente como a Marvel e a DC Comics, né, entraremos em um universo repleto de dilemas morais e éticos e questionamentos dos seus poderes, né, como uma consequência positiva ou negativa em prol da sociedade. Então, com essas histórias em quadrinhos, principalmente de heróis, trazem essa preocupação com esses dilemas morais, éticos, né, já fazem com que a gente consiga aproximar essas histórias, né, em quadrinhos com os conteúdos curriculares da disciplina, né, de geografia. No Brasil, as HQs, né, ela é um gênero literário antigo, porém ela não era utilizada para finalidade didática, né? Os pais tinham muito medo dessas histórias em quadrinhos serem como a criança ficar
como perdida, não, que ele achava que esses pais achavam que essas histórias não iam, né, ajudar essas crianças, o desenvolvimento dessas crianças. Então, assim, depois da LDB, da BNCC, então que esse gênero literário, né, ele foi inserido realmente dentro da sala de aula, né? Então, deixou de ser como apenas uma leitura para lazer, né, vinculadas a tanto jornais como revistas, e também ela já é agora disseminada com o incentivo, né, das crianças a fazer essas leituras. A gente, desde pequeno, já tinha contato com histórias de quadrinho, como a Turma da Mônica, né? Então, a gente consegue encontrar essas histórias em quadrinhos em preços baixos, em feiras, né? No mercado. Às vezes a pessoa vende até um custo mesmo já bem baixo, né? Às vezes já usou muito tempo, então isso já consegue disseminar, né, essas histórias em quadrinhos de uma longa escala, né? Então, as histórias em quadrinhos, ela é um recurso relevante, né, para as práticas pedagógicas na sala de aula. Os educandos, eles já trazem, né, a leitura dessa mídia em casa ou na escola, sendo incentivados a leitura e a interpretação. Então, como eles já têm um costume, né, de ler essas histórias, eles já se sentem incentivados, né, quando eles verem essa relação do conteúdo, né, curricular com a história que eles já conhecem, né? Então, isso já incentiva eles. Então, assim, nesse contexto, utilizar as histórias em quadrinhos, né, com esses personagens que esses alunos já conhecem, esses adolescentes já conhecem, né, é importante, porque vai incentivar, né, a interpretação deles, a análise didática, que vai proporcionar, né, a esses educandos uma outra perspectiva, né, uma perspectiva diferenciada. Pode passar. Aí aqui eu tentei colocar para vocês assim um pouco da diferença, né, do que é a charge, do que é a história em quadrinho e a tirinha, né? E a gente vai iniciar com a caricatura, né? Que a caricatura é uma foto, né, uma fotografia desenhada que ela vai evoluir para uma charge. A charge, ela é uma figura num quadro só, que ele é explicativo, né? Contém uma crítica, contém uma ideia já formada com aquela imagem, né, figura gráfica escrita. Então, assim, a caricatura, né, é uma fotografia desenhada e evolui para a charge, né, que tem duas características. A charge, ela pode ser circunstancial e temporal, né? Como a charge, o cartoon também ele é apresentado em um quadro apenas, né? E a tirinha? A tirinha, ela é um conjunto de cartoons, né, que evoluem, né, na questão do tamanho, né? Ela já tem uma introdução, um desenvolvimento e um desfecho. Então, a tirinha a gente já consegue perceber mais nas tirinhas da Mafalda, que a gente vê que tem um início, meio e um fim, né? A história. E a história em quadrinho, né? Ela é um conjunto de tirinhas que envolve mais personagens, mais conflitos e mais situações, né? Ela é um pouquinho maior do que a tirinha, né? Pode passar. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Esse primeiro exemplo é uma tirinha da Mafalda, né? Que ela fala: olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Então, aqui o professor já pode utilizar, né, o conteúdo de cartografia, né? E trazer esse tipo de charge, que tem muitos na internet, para o aprendizado do aluno, né? Essa outra é uma charge, né? Onde a moça fala: veja, querido, a cidade está crescendo em nossa direção. Aí ele responde: sim, querida, em breve faremos parte dela. Então, aqui, né, o professor já pode utilizar essa charge com a relação da cidade, do campo, né, o crescimento da cidade chegando na zona rural, né? Então, já são assuntos que a gente pode utilizar, né? Eu não sei se vocês utilizam, né, esses assuntos em sala de aula. É muito importante se vocês utilizarem, coloquem no chat, né? Se vocês já utilizaram esses assuntos, né? A outra parte da nossa apresentação, a professora Jair vai falar como é que vocês podem construir também, né?
tanto vocês podem utilizar essas charges já prontas, tirinhas, história em quadrinhos, mas também vocês podem criar, né, tanto de forma online com os alunos, e também, né, aproveitar que tem alguns alunos que gostam de desenhar, já podem utilizar também esse dom, né, que eles têm, para também incentivar, né, o aprendizado deles. Aí aqui é uma história, né, uma historinha em quadrinho da Turma da Mônica. Aí a mãe do Cebolinha chega, ai, 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 mãe, seu guarda-chuva tá todo furado. Aí ela responde, foi a chuva de granizo que me pegou. Aí o Cebolinha, o que é granizo, mãe? São aquelas pedrinhas de gelo que caem do céu. Aí a nuvem responde, na verdade, são gotinhas de chuva que, devido ao frio intenso, congelam quando ainda estão dentro da nuvem, né? Então, aqui a gente já... É outro tema, né, que a gente pode utilizar, né, sobre o clima. Então, a gente tem muitos exemplos de tirinha, de charge, de história em quadrinho que a gente pode utilizar, né, e construir com os alunos, né, sempre pensando num planejamento dessa temática com o nosso currículo, né, com os assuntos que estamos abordando dentro de sala de aula. Pode passar. Aí essa parte eu vou falar um pouco, né, sobre a história em quadrinho como um recurso didático, né? Então, assim, para a disciplina de geografia, né, o recurso das histórias em quadrinhos, ela é interessante. Por quê? Porque ela vai somar os conteúdos, né, e permitir aos alunos uma forma diferenciada de estudar, né, motivando a sua aprendizagem. Como eu já havia falado, né, como esse recurso já é muito utilizado pelas crianças, pelos adolescentes e adultos, né, que gostam também. Então, é muito importante a gente tentar, né, trazer essas histórias em quadrinhos, né, para auxiliar na aprendizagem de certos conteúdos e trazer mais motivação, trazer uma forma diferenciada de abordar alguma temática. Então, assim, desse modo, né, há que se destacar a sua potencialidade para levar o aluno a perceber, por exemplo, né, a geografia no cotidiano, né, fazer uma ponte entre o conhecimento cotidiano e o científico para problematizar o conteúdo escolar e partir de outras linguagens e de outras formas de expressão. Então, assim, a gente trazendo essa linguagem simples para os alunos, a gente consegue trazer, né, mesclar esses conteúdos simples, né, com um conteúdo científico, esse conhecimento simples e o conhecimento científico que o aluno já traz, né, as vivências dele, e assim a gente consegue tornar essa aprendizagem significativa para essa criança, né? Quando ela faz uma atividade dessa, ela já se sente mais incentivada, se sente mais motivado, e assim ela consegue também expressar, né, o que ela aprendeu, né? Então, o aluno, além de visualizar o conteúdo de maneira escrita, né, ele poderá interpretar o que o autor da história deseja expressar, que algumas vezes tem um caráter moral e poderá utilizar dessas interpretações para criar o seu conhecimento, né, sobre o assunto estudado. Então, a gente percebeu nos exemplos que eu trouxe que tanto a charge, como a história em quadrinho, como a tirinha, né, sempre trouxe um assunto relevante, né, conhecido da vivência do aluno, né, mas só que aí o professor já pode utilizar, né, aquela linguagem mais simples e trazer o conhecimento das vivências dele juntamente com esse conhecimento científico, né, e assim o aluno ele vai tirar também as suas interpretações e vai construir também esse conhecimento, né, através da sua interpretação. Pode passar. Aí, nesse tópico, como relacionar a história em quadrinho com o conteúdo da geografia, né? Então, assim, para a disciplina de geografia, o recurso das HQs é interessante, né? Porque ela vai somar os conteúdos, permitir que os alunos, uma forma diferenciada, né, de aprender. No que permeia na geografia, a gente podemos deduzir que as histórias em quadrinho elas estão sempre representando o espaço, né, nas mais variadas maneiras, e com isso trazem diversos elementos a serem abordados. Então, assim, nas histórias em quadrinhos, a gente pode trazer assuntos como o espaço geográfico, como a cidade, como o campo, a gente pode trazer
a cartografia, né, o clima. Então, todos são assuntos que a gente pode relacionar com a história em quadrinhos, né? Então, a história em quadrinhos, ela é um recurso relevante, né, para a prática pedagógica em sala de aula, né? Por quê? Porque esses educandos, eles já fazem o uso desse recurso, né? Então, a gente já une o útil ao agradável. Pode passar. Nesse tópico, eu dei alguns exemplos, vocês também podem utilizar o chat para darem outros exemplos de temas, né, que a gente pode relacionar a história em quadrinho com a geografia, né? Eu coloquei alguns exemplos, como o urbano e o rural, né? Os problemas ambientais, tem muitas histórias em quadrinhos, tirinhas que abordam essas temáticas, os problemas sociais, principalmente a pobreza, né? São temas que a gente consegue ter muitos exemplos, né, para a gente utilizar dentro da sala de aula. E o espaço geográfico também. Então, são alguns exemplos, né, de conteúdos que o professor ele pode utilizar as histórias em quadrinhos dentro da sala de aula, tanto como construção das histórias, como também utilizar já exemplos que já estão feitos, né, na internet. Então, acho que a minha apresentação conclui aqui. Agora, a professora Jaele vai continuar. Olá, boa noite a todos e a todas. Então, né, eu estou aqui hoje com a professora Nádia para a gente estar discutindo com vocês, tá? A gente quer a participação de vocês também a respeito das HQs na sala de aula, né? A gente está há quase 2 anos com o ensino remoto. Algumas escolas estão retomando aos poucos. Então, a gente trabalhou diversas metodologias ativas. A Nádia, ela falou também, né, de professores que acabam que ficando ali, né, continua no convencional, né, aquele ensino tradicional. Muitos não se adaptaram e nem os alunos também. Então, é importante a gente estar trazendo essa discussão, tá? Então, a gente aprendeu desde o ano passado, desde do início do ensino remoto, a utilizar novas ferramentas. Eu mesma, na sala de aula, né, eu aprendi e estou aprendendo com os alunos, né? A gente sempre aprende com os nossos alunos, né? E aí, eu sempre gosto de arriscar, de trazer algo novo para eles, que é principalmente, né, o uso dessas ferramentas. Então, foram eles que mostraram, no caso, né, a importância das HQs na sala de aula. Né? A gente sempre escuta, pergunta, e aí, a gente está trabalhando um conteúdo tal, vamos fazer um seminário? Não, professora, que tal a gente trazer, né, as HQs? E aí, mesmo a gente tendo estudado, né, lá na graduação, a gente vê a importância da aplicabilidade dentro da sala de aula. Né? Então, tem muita coisa bacana que a gente viu na graduação, né, das metodologias bem interessantes que a gente deixou para trás. E a gente não pode deixar que isso aconteça, né? Então, a gente quer ouvir vocês também, quem está atuando hoje na sala de aula, quem está trabalhando com essas metodologias ativas, né? No caso, essa metodologia ativa. A professora Nádia falou também da BNCC, que aborda, né, também a questão das HQs. Então, como a gente sabe, a gente tem no próximo ano, né, em 2022, a implantação do novo ensino médio, né? Então, é importante a gente falar o quê? Das metodologias ativas, né? Esse novo ensino médio, que para muitos, né, visto de forma negativa, ele vem também, né, com essa nova proposta, né, de flexibilizar o ensino, né, de trazer novas metodologias para a sala de aula. E a gente não tem, assim, uma oficina para a gente aprender tudo, não. Então, vai ser a prática dentro da sala de aula. Então, se você, professor, se você, estagiário, né, está trabalhando, né, arriscou trabalhar um HQ, uma tirinha dentro da sala de aula, é importante, porque no novo ensino médio, essa metodologia ativa, assim como tantas outras, serão de muita importância mesmo. Tá? Eu falo do novo ensino médio, porque hoje eu atuo no ensino médio, mas as HQs a gente trabalha, né, como a professora Nádia falou, desde quando a gente é pequeno, né? Desde quando a gente é criança, a gente está ali, né, lendo uma historinha, está ali trabalhando, ouvindo, né, dos nossos pais, enfim. Mas nós, como professores, temos que atuar nesse sentido dentro da sala de aula, né? A gente tem que entender a importância
dessas, né, histórias em quadrinhos e saber utilizar também. Se você sabe desenhar, maravilha, né? Você vai lá e começa a montar, o professor vai dar um norte, né, explicando direitinho como é que monta essa história em quadrinho, tá? Mas se você não sabe, você vai lá e utiliza a ferramenta, que no caso a gente vai aprender hoje aqui, o Canva, tá? Como que utiliza o Canva. Eu quero que passe o slide, por gentileza. Pronto, então fazer a sua própria história em quadrinhos pode ser mais fácil do que você imagina, tá? Então, assim, antes eu não conhecia essa ferramenta, assim como tantas outras ferramentas, né? Então, a pandemia, ela veio até, né, como trouxe, né, alguns pontos positivos, que foi para a gente sair um pouco da nossa zona de conforto, né? Para a gente sair ali do convencional na sala de aula e trabalhar outras metodologias, tá? Então, a gente é muito simples de criar uma história em quadrinho. Você pode aplicar dentro de um conteúdo bem complexo da geografia, né, e trabalhar na sala de aula. Aqui no finalzinho, a gente vai exemplificar, né, trazer dois exemplos, que foi um que uma aluna fez na sala de aula e o outro que a gente criou aqui para estar mostrando para vocês, certo? Então, existem sites que oferecem gratuitamente essas ferramentas para desenvolver sua narrativa, tá? Como, por exemplo, o Canva. Existem inúmeros sites, né? Mas o Canva, que é uma ferramenta, pode passar, que é uma ferramenta, né, que você pode fazer seu cadastro e ele pode ser pago ou grátis, tá? Então, toda vez que você entrar lá no Canva, para quem não conhece, né, essa ferramenta, você pode criar o quê? Slides, certo? Você pode criar anúncios, pequenos vídeos, posts para o Instagram, tá? Bem como também os HQs, certo? E aí a gente tem lá dentro, né, o pacote grátis, né, e o Pro, que é o pago, tá? Então sempre vai ter uma coroinha laranja, né, amarela, que vai ser tudo pago. Então você às vezes não consegue baixar ali a sua HQ ou slide, enfim, sem ter, né, a marca d'água ali no fundo, certo? Mas é muito intuitivo, é uma ferramenta super intuitiva, tem uma interface bem moderna, é todo em português, então é super simples de você utilizar, tá? Então, desde o iniciozinho da pandemia, que eu venho sempre utilizando, eu creio que quem está na sala de aula aqui utiliza bastante para fazer slides, até porque tem, né, uma interface diferenciada do PowerPoint, né? A gente sai ali do convencional do PowerPoint e a gente já parte aqui, né, para novas interfaces, né, novas imagens, enfim, né, até as fontes, né, diferentes da que a gente tem lá no PowerPoint. Então, é muito, muito interessante. Então, o Canva, ele permite, né, a modificação de todos os elementos e disponibiliza formas prontas. Eu nunca entrei no Canva, como é que eu faço para eu aprender, né, do zero? Então, como eu já falei, é super intuitivo. Você vai entrar, vai fazer o seu cadastro associado. Pode passar, por favor. Fazer o seu cadastro, né, associado a uma conta do Google, né, do Gmail ou Facebook, enfim. E aí você escolhe lá, né, que é grátis, por exemplo, né? Mas claro que o pago, né, traz diversas opções, é bem mais interessante, né? Então eu utilizo o grátis desde o ano passado, porque está me servindo até o momento, né? Mas enfim, e todos os meus alunos eles utilizam também o pacote que é grátis. Então, crie suas próprias tirinhas, né, engraçadas, críticas, sarcásticas e muito mais com o Canva, né? Agora mesmo, no dia 20 de novembro, a gente tem o dia, né, que a gente comemora a consciência negra, né? Que tal você, professor que está na sala de aula, fazer, né, uma história em quadrinho, pedir para que seus alunos façam história em quadrinho sobre esse contexto, né? Esse momento, na verdade, que a gente comemora, né, entre aspas, né, a gente lembra, mas que é algo bem crítico que a gente pode trazer. A gente pode falar de violência, né, contra os negros no Brasil, né, do impacto da pandemia na população negra no Brasil. Né? Então, são diversas temáticas que a gente pode trazer em diversos momentos, né, durante todo o ano letivo. Né? Então, eu mesma, né, durante essa semana, já vou trazer essa proposta para os alunos. Gente, que tal a gente fazer uma HQ sobre a consciência negra? Né? Vocês irão escolher a temática, né, e a gente vai, né, depois expor na sala de aula. Tá? Pode colocar mais de um personagem, 2, 3, quantos personagens vocês quiserem. Mas, enfim,
vocês que irão criar, irão primeiro pesquisar, né, sobre a temática e criar sua história em quadrinho, tá? Então, são diversas tirinhas, né? São diversos HQs de forma crítica ou não, né? Que você pode trabalhar na sala de aula, tá? Então, sobre o contexto da pandemia, sobre o aumento, né, do número de mortes, né, relacionado ao novo coronavírus, tudo isso você pode estar criando ali, montar como se fosse uma espécie de revistinha, né? E gerar um PDF único e expor depois na sala de aula. Quem sabe, né, quando voltarmos no presencial, né, a gente imprimir, né, compartilhar, fazer uma feirinha mostrando, né, para toda a escola e para quem é fora da escola também, o que foi que a gente produziu, tá? Então, eu gosto bastante de fazer dessa forma. Tá montando ali, guardando o material. Por exemplo, estou trabalhando com a primeira série do ensino médio, próximo ano eu vou estar com a segunda série, então tudo que a gente montou ali, a gente vai estar guardando para em um momento, né, específico a gente estar expondo, né, para todo mundo, mostrando como é simples, de fato, trabalhar com essa ferramenta. Pode passar. E aí nós temos, né, aqui a página inicial do Canva, né, se der tempo, no finalzinho eu entro aqui lá mesmo, diretamente na ferramenta e estou mostrando para vocês. Mas lá dentro a gente vai ter o quê? Né? Crie seus designs para tudo, tá? Então aqui você tem apresentações, que no caso, né, são os PowerPoints, né, que vocês irão fazer. A gente tem também, né, diversas outras formas, né, de trabalhar vídeos para você criar, posts para o Instagram, como eu já falei, né, infográficos, né, super interessantes também trabalhar com essa metodologia dentro da sala de aula, tá? Logotipos, se você tem um pequeno negócio ali, enfim. Mas o nosso foco de hoje é os HQs, né? Então, você vai abrir aqui o Canva, tá? Pelo celular ou pelo computador, né? Você consegue fazer tranquilamente. Você vai abrir o Canva no seu dispositivo móvel ou computador, fazer o login, né? Registrar usando seu e-mail ou sua conta do Facebook, né? Do Google, como eu já falei. E depois você vai buscar, né? Aqui em cima, onde tem pesquisa, né? Você vai colocar a tirinha e pronto. É só você começar a criar, tá? Pode passar para frente, por favor. E aí nós temos o quê? Quando eu clico em tirinha, né, eu já vou ter diversos exemplos, né, diversos templates de tirinhas, né? Então, aqui são alguns exemplos que mais convencionais, né? Eu creio que todos nós já vimos em alguma revistinha, em algum momento da nossa vida, né, alguma história em quadrinho com essa cara aí, tá? Então, aqui dentro, nós temos o quê? Nós temos o pacote, né, que é grátis e o pacote Pro, tá? Então, só você escolher aqui no grátis e vai aparecer uma imensidão, né, de exemplos para vocês, tá? Então, eu costumo, como eu já falei, usar o grátis, que é bem simples e, né, tá me atendendo muito bem. Depois que eu entrei aí, aí você pode pesquisar também o tema, tá? Aqui em cima você pesquisa o tema, uma temática interessante que você queira e vai aparecer algumas opções para vocês. Em seguida, tá? Em seguida, pode passar, por favor. Então, aí a gente buscando o tema, né, aqui na parte superior, a gente percebe o quê? Que nós temos diversos temas para trabalhar na sala de aula. Ah, professora, eu gostei, né, desse HQ aqui, perdão, mas eu queria colocar mais personagens na minha história. Então, você vai ver que ao clicar lá na imagem, você vai ter opção de adicionar, opção de mudar a cor da pele, a cor do cabelo, o rosto, né? Se você quer colocar o personagem sorrindo, o personagem mais sério. Enfim, você que vai fazer toda essa modificação na sua historinha, tá? E aí você tem o quê? Essa opção, certo? E esse sinalzinho aqui de mais, né? Para você estar acrescentando, você vai criando ali, você pode estar criando uma história assim mais longa, né? Como eu já falei, e depois você montar, né, uma revistinha, fazer uma capa, enfim. E aí você pode estar fazendo essas alterações. Dentro ainda aqui nesse momento aqui, nós temos aqui elementos, né? Uploads, né? Você pode trazer alguma imagem de fora também, que não tem lá no Canva, que você achou interessante para estar colocando, certo? Fotos, textos,
tá? Não gostei da letra, e aí eu vou lá e altero. Enfim, lá dentro você vai passar horas navegando, né, que é muito interessante. Pode passar, por favor. E aí nós temos, né, essas diversas fontes lindíssimas que a gente não tem lá no Word, que a gente não tem lá no PowerPoint, que a gente tem aqui, tá? Essas fontes você vai, né, como eu já falei, é muito intuitivo. Você vai clicar, vai estar digitando, né, e criando ali a sua história, certo? Os personagens, você fica à vontade para estar mudando as cores, para estar colocando balões, né, no lugar aqui desses quadrinhos. Você que vai estar montando a sua história. Se você começou fazendo com balões, então conclui até o final com balões, tá? Para não ficar um negócio bagunçado, né? Faz um balão, depois no outro você fez um quadro, e aí fica, né, muita informação para quem está lendo ali. Então é mais interessante fazer dessa forma, tá? Aí você pode passar, por favor. Pronto. Finalizei a minha história em quadrinho, tá na hora, né, de eu baixar, de eu compartilhar, enfim. Quem está trabalhando com ensino remoto sabe, né, que eu não preciso, né, eu posso estar entrando ali, compartilhando minha tela, né, no Meet ou em outra ferramenta e apresentando aqui diretamente, né, dentro da sala de aula sem precisar fazer o download. Mas se você quiser fazer o download, né, você vai clicar aqui em baixar e você tem as diversas formas. Ou você só apresenta, tá? Você vai baixar, né, no formato de PowerPoint, ou você vai baixar diretamente ali em PDF para o seu dispositivo, né, ou computador, ou também no formato, né, de JPG, tá? Então é importante, você pode compartilhar também no Instagram, certo? Ou em outras plataformas, né, que você utilize, certo? Então, você, professor, que tem, né, hoje a gente percebe, né, que diversos professores, eles estão compartilhando, além de estar ali no ensino remoto, fazendo trabalhos com seus alunos, principalmente da educação básica, e mostrando, né, compartilhando no Instagram. Tem um Instagram específico ali para a turma X, tá? Então, o aluno ele pode ir diretamente lá no link, né, no Instagram e estar compartilhando o seu trabalho. Enfim, é bom que já fica ali tudo organizado. Então, tem essa possibilidade também de você estar trabalhando dessa forma dentro da... expondo, né, o seu trabalho, né, que você fez ali na sala de aula, que você pode fazer em grupo ou individual, mas sempre com a orientação do professor, tá? O professor passa um determinado conteúdo, como a Nádia mostrou aí, né, um conteúdo de geografia, e aí você percebe que há um diálogo no tempo todo ali até fechar a história em quadrinho, tá? Então, o professor tem que estar o tempo todo vendo, né, fiscalizando, para saber se de fato vai acontecer um diálogo ali dentro daquele contexto que ele passou dentro da sala de aula, certo? Então, são diversos temas, mesmo que mais complexos que sejam, né, você pode trabalhar dentro, né, da sala de aula. Pode passar, por favor. E aí nós temos aqui, tá, alguns exemplos, né, que a gente criou, né, para estar mostrando aqui para vocês. Eu não sei se fica legal, né, eu e a Nádia tá falando, eu falo um e ela outro, né, ou, né, só tá mostrando aqui. Então, é um tema, né, bem interessante, que é sobre os estados frágeis, tá? Quem de vocês já ouviu falar em estados frágeis? É um assunto que eu trabalhei, né, que nós trabalhamos lá no terceiro ano, esse ano, né, na terceira série do ensino médio, um pouco complexo, mas que os alunos, né, conseguiram tá destrinchando ali e tá montando, né, a sua HQ, tá? Então, essa historinha, né, que a gente vai tá lendo aqui, né, ela é bem simples, mas se a gente for perceber o contexto, né, é um conteúdo que era um pouco complexo, que a gente transformou num diálogo para estar montando, né, essa HQ e simplificando mesmo, de fato, um conteúdo, tá? Então, os alunos, todos eles, montaram ali a sua HQ e aí depois a gente foi compartilhando na tela, né, apresentando ali quem fez individual, quem fez em dupla, enfim, em grupo, né, a gente foi compartilhando e entendendo melhor o conteúdo, tá? Então, foi dessa forma. Primeiro, dentro do contexto, né, dentro da sala de aula, a gente trabalhou o conteúdo,
que era sobre os estados frágeis. Em seguida, né, eles criaram, a gente dividiu o conteúdo, né, com os alunos, e eles criaram as suas HQs. Depois eles apresentaram. E por último, né, a última etapa foi a atividade, né, as questões onde eles responderam sobre esse tema, tá? Então, é bem interessante trabalhar dessa forma dentro da sala de aula. Lembrando, foi no ensino médio. É uma metodologia ativa. A gente fugiu, né, do convencional, né, do tradicional, e trouxe, né, essa ferramenta para a sala de aula e os alunos, né, participaram bastante, certo? Nádia, a gente vai compartilhando aqui, conversando, ou se Pode você... ser. Tá, então eu começo aqui com o de vermelho e você com o personagem de branco. Para a gente ser mais... Tá bom? Então, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Elvis, você já ouviu falar em estados frágeis? Não, José, o que seria? Então, eles são chamados também de estados falidos. Ah, entendi. Então, são grupos de países que apresentam fraquezas e vulnerabilidades? Isso mesmo, Elvis. Vulnerabilidades políticas, econômicas e sociais. Ah, li uma vez que os casos mais comuns são, por exemplo, os países da África subsaariana. Sim, Elvis, existe um ranking mundial dos estados falidos que é divulgado anualmente pelo Fundo pela Paz e Política Internacional, FFP, né, e traz muitas informações. Nossa, José, então vou procurar esses dados, fiquei curioso. Muito obrigada por trazer tantas informações. Maravilha, gente. Então, eu e a Nádia, a gente trouxe aqui, né, esse diálogo entre dois personagens falando de um tema, né, que a gente pouco escuta falar, tá? Que é os estados frágeis, que também são chamados de estados falidos. Então, essa HQ, ela mostra, né, de forma simplificada ali um texto que já estava dentro do livro didático ou fora do livro didático, né, em outra plataforma, enfim, e que o aluno sentou, né, pesquisou e acabou que montando ali, né, o seu diálogo, tá? Então, é bem interessante, gente, a gente está trabalhando nesse sentido, pegar um conteúdo mais complexo e trazer, né, para dentro aqui da nossa sala de aula, certo? E aí nós temos aqui, né, deixa eu ver aqui, outro exemplo, né, mais à frente. Pronto. Que é a respeito, né, da função social da cidade. A função social da cidade, que foi um tema trabalhado na segunda série do ensino médio e que os alunos montaram, né, falando um pouco, né, foram diversas temáticas, né, diferentes, e um grupo ficou para falar sobre a função social da cidade, que é um tema de grande importância também, né, que a gente trouxe, né, para dentro da sala de aula para estar, né, discutindo também, certo? Então, essa função social da cidade, só um minuto aqui para a gente estar trazendo aqui esse diálogo. Então, como eu já falei, né, são temas que a gente tenta simplificar, né, o aluno busca mais informações dentro do livro didático ou fora do livro didático e vai criando ali, com a orientação do professor, né, a sua HQ. Tá? Então, um tema que você viu que era bastante complexo, ele se torna mais simples dentro dessa linguagem das histórias em quadrinhos. Lembrando, não é apenas a história em quadrinho que você vai estar trabalhando ali, né, dentro do seu conteúdo de geografia. No final, você pode pedir para os alunos apresentarem, né, trazer, né, mais informações, trabalhar questões, enfim, são diversas formas que a gente pode estar abordando dentro da sala de aula. E agora a gente vai, né, para o outro exemplo aqui, que é sobre a função social da cidade. Nádia, começa ou você começa? Pode começar. E aí, você ficou sabendo sobre o discurso da nova candidata para prefeita? Nova candidata? Não vi nada sobre. Ela trouxe um discurso sobre a função social da cidade. Gostei da fala dela. O que são funções sociais da cidade? É o dever que o município tem de proporcionar aos moradores uma condição de bem-estar.
Tipo espaços culturais, a educação, a segurança? Exatamente, cara. Tudo aquilo que a nossa cidade está precisando. Realmente, você já viu o estado da rua que fica do lado ao X supermercado? Um descaso, ainda mais bem no centro. Pronto. Essa historinha, né, Nádia, a gente poderia estar fazendo até falar muito mais desse tema, né, sobre a função social da cidade. Encerrou aí, tudo bem, mas trouxe muitas informações. Mas o aluno pode estar criando, né, o seu livreto, né, a sua revistinha com mais informações sobre a função social da cidade. Uma vez que ele fala aqui dos espaços culturais, né, ele poderia estar citando exemplos, né, espaços culturais, educação e segurança, citando mais exemplos e até o próprio nome da cidade dele, né? Trazendo, né? No caso que ele falou, você viu a proposta, né, da candidata a prefeita, né? Eles não citaram nomes aqui, mas enfim, né? A gente pode levar a estender muito mais essa história, né? Tá trabalhando outros temas dentro desse mesmo contexto aqui, certo? Então é isso. Acho que a gente finalizou aqui. A gente queria agora ouvir vocês, né? Ouvir não, né? A gente queria ver nos comentários. O que vocês, né? O que foi que vocês viram, já trabalharam dentro da sala de aula com HQ, ou nunca trabalharam, ou é algo novo para vocês, tá? Porque, como a gente sabe, né? É muito importante, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Agora, é o professor que vai ter que ver primeiro, né? Como que utiliza, como que monta essa história em quadrinho. Tá? Eu espero que os slides, né, e a nossa apresentação ajude a vocês futuramente, né, e a estar montando essas histórias em quadrinhos, a estar criando dentro da sala de aula com os alunos de vocês. E obrigada. Então, nós que agradecemos, professora Jael e professora Nádia, né, pela excelente apresentação. Então, um recurso, como vocês apresentaram, né, que são importantíssimos em sala de aula, especialmente porque os alunos se identificam, né, os alunos, né, já tem muitos deles, já têm o hábito de fazer leituras das HQs. Então, quando eles têm a oportunidade de, inclusive, criar suas próprias HQs, né, como o Jair colocou, né, com temas, por exemplo, que são, né, que requerem uma discussão mais ampla, ou que requerem, ou temas que não são do conhecimento dos alunos, mas que, né, passam a fazer parte daquele contexto, né, daquela unidade de ensino. Então, você trazendo essas novas ferramentas, o aluno ele se sente mais motivado, o aluno se sente, né, mais, vamos dizer assim, vontade de participar e, obviamente, a aprendizagem ela vai ocorrer de forma mais eficiente, né, com o uso desses recursos. E o melhor de tudo, né, tem a possibilidade de usar, no caso do Canva, de forma gratuita. Então, isso é importante exatamente, né, porque muitas pessoas não vão ter condições de estar pagando né, para utilizar, né, essa plataforma, mas a partir do momento que ela também disponibiliza, né, um conjunto de HQs, né, e de designs em que ele pode estar baixando gratuitamente, então isso vai com certeza facilitar. E como a Jael colocou, ela, né, tem essa experiência no ensino médio, né, com a construção dos HQs usando o Canva, mas o professor ele pode estar adequando, né, a realidade dos alunos, pode estar trazendo personagens que os alunos, né, já têm uma identificação, obviamente, né, como foi falado, como foi apresentado. Também o professor pode estar incentivando, né, o desenho, né, a construção de HQs através do desenho, né, porque aí isso vai permitir que os alunos desenvolvam outras habilidades, né, como a escrita, né, como o próprio, né, o desenho, ou seja, tem um conjunto de habilidades que vão estar atreladas, né, a um uso do recurso que pode e com certeza contribui para o ensino de geografia, assim como qualquer outra área, né, mas de forma específica da nossa live aqui para o ensino de geografia. Então, e aí, como nós falamos no início, né? Então, a participação de vocês é importante. Então, eu estou achando vocês, né, muito tímidos, mas aqui o Rodrigo Rodrigues já está aqui colaborando conosco, né? Então, Rodrigo, que bom estar com você aqui nessa noite também, você participando conosco. Então, o Rodrigo, ele faz o seguinte questionamento, né? Está na tela aí. É possível incluir artes próprias dentro do Canva? Existem modelos com artes de paisagens, por exemplo, para trabalhar temas de geografia física?
pode responder, já. O Nádia, as duas. Tá certo. Então, Rodrigo, dentro do Canva não temos, mas um exemplo que você pode trabalhar, no caso, né, sobre precipitação atmosférica. Lá dentro vai ter a artezinha, né, de uma nuvem, né, com chuva, bem básico mesmo, né? A gente não tem muitas artes dentro, não. Até porque já tem modelos prontos, tá? Então, lá na opção elementos, é que você pode adicionar, né? Você coloca lá, né, por exemplo, árvores, né, sol, precipitação, chuva, né, enfim, são desenhos mesmo que já estão lá. Então, não tem como, né, outros elementos da geografia física, né, dentro desse contexto, não. Infelizmente, tá? Mas na opção upload, né, você pode sim estar salvando ali, né, fazendo uma pesquisa no Google, né, como a gente sempre faz, de algum elemento, você salva e depois você só transfere lá, né? Faz o upload para a sua história em quadrinho, né? Eu creio que fica interessante também, tá? É só tomar cuidado para não ficar imagens da internet, né? Diferentes. Então, quando você for pesquisar lá no Google, você busca também elementos, tá? Então, talvez você não encontre dentro do Canva mesmo, como eu já falei, mas você pode fazer o upload e trazer lá para a sua história em quadrinho. Isso, e só lembrando também, né, que você pode estar utilizando fotos suas também, né? Então, quem teve a oportunidade de participar, né, da live em que os professores, né, a Francisca de Jamo, José Clemente e a Judene explicaram, né, sobre a construção de histórias em quadrinhos, eles mostraram também um programa que você transforma a fotografia em uma história em quadrinhos. Então, você pode estar associando, né? Você transforma uma fotografia, né, numa imagem que né, vai estar relacionada à história em quadrinhos, e aí você traz essa imagem para o Canva, e aí você vai construindo, e aí personalizar, né? Você termina personalizando também, né, essa história em quadrinho. Então é importante, né? E aí, claro, vai ter toda uma criatividade do professor, né, de que elementos ele vai perceber que vão agregar informações, né? E, obviamente, vai permitir, né, também que os alunos possam desenvolver sua criatividade, né? Porque eu acho que o interessante é que o aluno perceba, né, que ele, com a sua criatividade, pode estar trazendo uma discussão e o mais interessante, de forma lúdica, né? Porque ele vai estar construindo, ele vai estar discutindo temas relevantes, né? Temas, e aí, claro, dependendo do conteúdo que o professor vai trabalhar, como a Jair sugeriu, né? Trabalhar sobre a questão da consciência negra ou qualquer outra temática, né? Ao mesmo tempo, ele vai estar construindo, ele vai estar desenvolvendo habilidades, mas, né, também participando do processo, né? Porque tem essas duas possibilidades, o professor levar o HQ pronto, como a Jair colocou, mas acho que mais importante, né? E claro, dependendo das possibilidades, porque muitas vezes, né, nós repassamos essa possibilidade para os alunos, mas o aluno vai ter essa dificuldade, ou porque, né, ele não tem acesso à internet, porque ele não tem celular, porque ele não tem computador, né? No ensino remoto isso vai dificultar, porque se na escola ele tinha um acesso a computador, em casa ele pode ser que não tenha, mas aí, claro, vai partir do professor exatamente gerar essas possibilidades, né? E aí, como também hoje nós temos aí outras ferramentas, né? Nós aprendemos a lidar com outras ferramentas, a usar muito mais as redes sociais, né? A usar, inclusive, o WhatsApp, né? Os alunos podem estar produzindo, desenhando seus HQs, tirando fotografias, né? Mandando também pelo WhatsApp ou mostrando de outra forma. Ou seja, realmente o professor ele tem que ter essa habilidade de analisar quais são as possibilidades, quais são os recursos que o meu aluno tem, e a partir desse conjunto de informações, ele vai analisar qual é o melhor recurso, né, para aquela situação. Quando voltar para o presencial, óbvio que você vai ter, né, um conjunto maior de possibilidades, mas, né, nesse ensino remoto ele vai ter que adequar a efetivamente o que o aluno tem disponível em casa, né, né, como ele pode, na verdade, estar acessando esses recursos para poder estar desenvolvendo a atividade. Então, realmente, bem interessante. Tem uma fala aqui da Amanda, né, onde ela coloca que ela está no 5º período, né, de licenciatura, mas brevemente ela vai estagiar em sala de aula, e ela acredita que esses recursos serão de grande ajuda,
né? Então, acho que o objetivo do nosso curso é exatamente esse, Amanda, é estar mostrando esse conjunto de possibilidades e, dependendo da realidade do professor, dos alunos, da escola, dependendo das ferramentas, né, que estejam à disposição de alunos e professores, você pode estar criando, você pode estar visualizando esse conjunto de possibilidades e de recursos que tem disponíveis, né, e que já existe alguns deles há algum tempo, mas que, como a Jair colocou, né, devido à pandemia, nós tivemos que nos apropriar, né, nós tivemos que buscar aprender e, claro, né, compreender mais o acesso a essas tecnologias para também estar levando para a sala de aula, né? Então, a Elaine Veloso, né, está parabenizando, né, as professoras, mais um recurso, né, para incitar o debate nas aulas, despertar consciência crítica. Além disso, inserir a tecnologia nas aulas de geografia, né, que é também algo, né, essencial, não tem mais como fugirmos, né, dessa realidade do ensino remoto, dessa realidade das tecnologias que estão disponíveis, né? Então, como já ele colocou, muitas vezes os alunos que trazem essas novidades e o professor ele vai ter que, né, aprender para poder também, né, trabalhar de forma conjunta com seus alunos. Então, é algo realmente que faz toda a diferença. Então, tem mais alguma pergunta, algum questionamento, gente? Vamos participar, vamos também aqui colaborar aqui com a discussão das professoras Jair, da professora Nádia. Então, Jair, você quer falar mais alguma coisa? Você falou que ia tentar acessar o Canva também para mostrar algo. Será que você consegue? Ah, sim, professora, sim. Vou mostrar aqui, até respondendo a pergunta do Rodrigo, né? Mostrando o que a gente tem lá dentro, né? Sobre geografia física. A gente não tem muitos elementos, tá? Mas é bem rápido aqui. Só um minuto. Você consegue compartilhar aí tua tela? Sim, consigo. Consegue, né? Só confirmo se está aparecendo. Sim, já está aparecendo. Pronto. Aí aqui dentro, né? O que eu inseri aqui? O que a gente inseriu, né? Montando, né? Esse globo, né? Típico, né? A gente sempre, em tudo, né? Na geografia a gente insere globo terrestre. Enfim, eu não pude colocar muitas informações aqui, porque era um contexto apenas, né, um diálogo sobre estados frágeis. Então, né, uns livros aqui no cantinho e um globo. Beleza. Se eu fosse criar, né, colocar uma história em quadrinho com elementos da geografia física, como eu já falei. Nesse campo aqui, onde tem elemento, né, eu posso colocar aqui, ó, chuva, tá? Posso criar, né, uma história em quadrinho falando de precipitação atmosférica, né, e tá mostrando, levando isso, né, ó, tem diversos elementos que você pode estar inserindo, tá? Eu não vou fazer aqui porque vai só, né, já tem essas informações, mas é bem simples, é só clicar que já vai direto lá e você só ajustar tudo certinho, tá? Então, não tem muitas informações sobre a geografia física, tá? Mas você pode estar adaptando, como eu já falei, certo? Tá criando ali. Isso aqui para o ensino fundamental, nossa, é maravilhoso, né? Também eles vão gostar bastante. E aqui na opção, né, upload, você pode clicar e salvar, como eu já falei, né, no seu dispositivo, um elemento, né, interessante que você encontrou na internet para você trazer aqui para dentro da sua história em quadrinho. Tá? Então, é bem simples de utilizar o Canva, né? Como a gente tem aqui os templates, né? São diversas ferramentas. Vou adicionar aqui, depois eu vou desfazer. Pronto, ó. Que você pode estar trabalhando em qualquer série da educação básica, né? Você pode estar levando isso. Essa outra temática. E aqui mesmo, né, você tem como mudar até o rosto dos personagens, né? Então, aqui dentro, a gente tem conjunto de ilustrações. Tá? Então, aqui, né, você vai, de acordo com o contexto, né, tá alterando ali o rosto dos personagens. Se ele tá rindo, se ele tá chorando, enfim. Não gostei da roupa, até a cor da roupa você consegue estar alterando aqui. Tá? Quer cortar a imagem, você corta também. Então, é bem simples mesmo de estar utilizando. Até o fundo, né? É um contexto relacionado à geografia, e eu não quero esse fundo branco. Então, eu vou aqui na opção fundo, né? Aqui no canto aqui inferior,
e aí você coloca lá, né, eu costumo colocar mapas mesmo, enfim, digita lá o que é que você quer buscar. Vou colocar aqui um mapa, só para dar uma diferenciada lá no seu trabalho. E pronto, aí fica bem interessante. Você pode estar fazendo, né, todas essas alterações. Até a fonte também, como eu já tinha falado, né, são diversas fontes que a gente não tem lá no Word e nem no PowerPoint. Só tomar cuidado, né, que aqui tem a coroinha, né, que é a versão paga, tá? Porque você faz, às vezes, um trabalho bacana e na hora de baixar, né, você utilizou uma versão paga e aí ele vai cobrar e aí você vai ter que estar voltando, excluindo, né, esses elementos ou então deixando com a marca d'água que não fica legal. Então é isso, né? É bem simples de estar utilizando dentro da sala de aula, né? Em qualquer turma do ensino básico, né? A partir do 6º ano, eu acho que é super tranquilo dos alunos estarem utilizando. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. E é isso, professora Bartira. Eu quero agradecer novamente, né? A senhora, professora Bartira, a professora Nádia também, pela nossa parceria aqui. E espero, né, que a gente tenha conseguido, né, contribuir, né, com essas histórias em quadrinhos, né, com esse conteúdo para que vocês trabalhem dentro da sala de aula também. Então, nós é que agradecemos, Nádia, e Jair, né, pela colaboração. Nádia aqui, nossa orientando do mestrado, né, aqui em parceria também. Então, nós sempre gostamos de, né, trazer nossos egressos, né, como a Jair é egressa do curso da graduação em Geografia, né, a Nádia também é egressa do curso e atualmente mestranda, exatamente porque essas experiências, elas são essenciais, né, de serem compartilhadas, né, especialmente porque o ensino, né, com essas novas tecnologias, ele tem que se adequar. Então, não tem como o professor, né, não perceber essas possibilidades e não ter que buscar, né, seja uma formação continuada, seja através de cursos de extensão, seja através de especializações, ou mesmo, né, na internet. Então, o Canva, né? No pouco tempo que nós temos na live, nós não temos como nos detalhar, né? Detalhar essas ferramentas. Mas se vocês botarem, né? Buscarem vídeos do YouTube, né? Você vai encontrar uma quantidade grande de vídeos que explicam como é que você pode estar utilizando as ferramentas do Canva. E, na verdade, ele termina sendo autoexplicativo, né? Você vai mexendo, você vai buscando as informações e vai conseguindo construir, né? E, claro, também deixar personalizado, porque eu acho que o mais interessante é você personalizar esses elementos, né? Como a Jair colocou, trazer elementos novos, buscar, né, recursos na internet, outras imagens, outras fotografias, né? Então, trazer realmente esse conjunto de possibilidades para construir uma história em quadrinho que traga, né, especialmente temas dos conteúdos que você está trabalhando em sala de aula, mas ao mesmo tempo que traga também, né, questionamentos mais críticos, reflexivos, né, para que o aluno não só faça a atividade por fazer, ou seja, é uma atividade que ele gosta porque ele já tem essa habilidade de ter acesso às histórias em quadrinhos, mas que por trás dessa atividade realmente tem um objetivo. E o que nós sempre falamos, né? A necessidade efetiva do planejamento. Então, não é chegar de qualquer jeito e colocar atividade para os alunos construírem uma história em quadrinho, mas ter toda uma contextualização, uma preparação. Essa história em quadrinhos, né? Você pode também analisar, né? E no seu planejamento estabelecer se ela vai aparecer no início da discussão, como motivadora para o início da discussão do conteúdo, se ela vai ocorrer durante a discussão, ou se ela vai ocorrer como um processo avaliativo para os alunos. Então, você tem esse conjunto de possibilidades para utilizar a história em quadrinhos em sala de aula, né? E como ao longo das lives, né, nós já tivemos várias outras experiências e cada uma vai agregando, né? Então, nós não conseguimos ver como algo repetitivo, pelo contrário, cada professor que trouxe um pouco da discussão sobre as histórias em quadrinhos, né, e os que ainda virão, ainda discutindo também essa temática, mostra um elemento que vai agregando, né, a esse recurso que nós chamamos de não convencional, né, como a Nádia colocou no início. As histórias em quadrinhos, elas não foram construídas para serem utilizadas em sala de aula, mas cada dia que passa, nós percebemos um conjunto de histórias em quadrinhos que trazem temas que são
perfeitamente adequados a conteúdos que você pode estar trabalhando em sala de aula, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Então, é todo um conjunto de questões que, com certeza, né, fazem a diferença, né, como eu falei há pouco, né, que vão permitir o desenvolvimento de um conjunto de habilidades, que vão permitir também com que o aluno ele se perceba como, né, participante desse processo, como importante nesse processo da discussão da aula, porque ele também vai estar trazendo elementos para a discussão, como a sua história em quadrinhos. Ele vai ter que pesquisar para poder construir história em quadrinhos, então isso vai, né, ele vai também desenvolver essa habilidade da pesquisa, né, vai também desenvolver essa possibilidade, né, de construir a ferramenta, de construir história em quadrinhos. Então, quantos conteúdos ele vai estar trabalhando, né? Os conteúdos conceituais, os conteúdos atitudinais, os conteúdos procedimentais, ou seja, ele vai estar realmente envolvido no processo e, ao final de toda a discussão, ao final de toda construção, como a Jaeli colocou, o professor ainda tem essa possibilidade de estar fazendo essa exposição, de estar estimulando, inclusive, outros professores a também, né, em outras áreas do conhecimento, a também estar trabalhando com essa ferramenta, né? E, obviamente, se forem atividades em que os resultados, né, sejam expostos e a escola perceba, né, a qualidade do material, a coordenação, a direção, ao invés de, muitas vezes, como a gente sabe na escola, né, de desestimular, né, o uso desses recursos não convencionais, a direção ela pode até estar planejando com outras áreas, né, atividades interdisciplinares, ou seja, né, são realmente possibilidades em que não só o professor, mas a escola como um todo, a coordenação, a direção, tem que visualizar o potencial que esses recursos didáticos têm, né? E as histórias em quadrinhos está, né, com certeza, né, a partir da exposição da análise da Jaeli e de outras exposições que nós já fizemos no nosso curso, né, e em outras discussões, que o HQ, sim, é uma ferramenta importantíssima e o professor tem que extrair dela, né, a possibilidades realmente para desenvolver, né, e para discutir conteúdos e para desenvolver outras habilidades nos alunos, né? E, obviamente, o Canva, como a Jaeli colocou, tem, né, algo pronto que o professor pode usufruir, mas também dá possibilidades para que ele possa estar criando, né? Então, só voltando aqui ao chat, o Isaac, né, colocou, né, top a iniciativa, esse recurso irá continuar fazendo muita diferença para o ensino e aprendizagem. Né, o Rodrigo também parabenizando, né, pela iniciativa do tema e pela apresentação das professoras. A Amanda, né, também está colocando aqui, muito bom, parabéns pelo desenvolvimento. Então, eu queria saber se Nádia e Jaeli ainda têm algo a falar em relação ao assunto, e se não, né, que possa estar fazendo, então, suas considerações finais em relação à sua apresentação. Boa noite. Só reforçando, né, o que a gente já havia apresentado, que é importante, né, a utilização desses recursos didáticos, né, dentro da sala de aula. A professora Jaeli está atualmente, né, na sala de aula, então ela já consegue trazer, né, esses recursos para os alunos, né? Então a gente percebe como eles se envolvem com o assunto, eles procuram, né, mais sobre aquela temática. Então isso com certeza vai melhorar o aprendizagem dele, né? Então é muito importante os professores, como a professora Bastira falou, e eu também falei na apresentação, né, que é responsabilidade do professor, né, fazer um planejamento, né, sobre esses recursos, tanto como a história em quadrinhos, como os outros recursos, né, e com isso, com certeza, ele vai ter aulas mais proveitosas, né, e onde os alunos irão participar, irão se envolver realmente com essa temática, pois eles já gostam das histórias em quadrinhos, né, eles já utilizam esse gênero, né, então é muito importante a gente tentar trazer esses assuntos, esses assuntos que os alunos já utilizam, né, no seu dia a dia. Então, isso faz com que eles se sintam mais motivados, né? E eu também quero agradecer a professora Bastira, a professora Jaeli, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês essa noite.
Foi muito aprendizado, espero que todos tenham gostado. Muito obrigada. Obrigada, Nádia. Professora Jaerle. Agradecer novamente a todos vocês, a professora Bartira, a professora Nádia e aos colegas que estão assistindo, né, da área da geografia. Espero que a gente tenha contribuído com vocês também, né, para que vocês levem isso para a sala de aula e falar que a gente se coloca, né, Nádia, à disposição para futuros cursos, né, de extensão, né, que virão no próximo ano. A gente está disponível aqui para estar contribuindo novamente. E obrigada, e tenham todos uma boa noite. Boa noite. Eu queria também pedir, né, se vocês puderem ficar, né, nos bastidores, porque aí no finalzinho, né, da live, se tiver mais alguma pergunta, né, apareça alguma pergunta relacionada ao tema, que aí vocês possam estar, né, também respondendo. Tá? Então, obrigada. E antes de dar continuidade na nossa discussão, eu queria estar só relembrando aqui com vocês, né, das discussões que nós já fizemos, né, ao longo dessas lives. Então, desde a primeira live, né, que ocorreu no nosso curso, nós estamos trazendo, né, como nós falamos, né, esse conjunto de discussões que são tão importantes para, né, a sala de aula, né, para o dia a dia, né, do processo de ensino-aprendizagem. Então, só relembrando, a nossa primeira live, ela discutiu sobre a abordagem na teoria da aprendizagem significativa no ensino de geografia, que foi com a